E um lance do Endrick chamou muito a atenção e também gerou a revolta do técnico Carlo Ancelotti. Il colpo del coup de théâtre, não? Não, coup de théâtre no futebol não existe. Hoje vamos falar sobre um dos episódios mais comentados do futebol. A tentativa de cavadinha de Endrick no jogo do Real Madrid contra o Getafe. Um lance que gerou polêmica, críticas e muita conversa nos bastidores. Vem com a gente entender tudo o que aconteceu. Durante a partida, Endrick tentou surpreender o goleiro do Getafe com uma cavadinha em um lance cara a cara. O resultado? A bola parou nas mãos do goleiro e o técnico Carlo Ancelotti não perdoou. Bueno, ha tenido dos oportunidades y la primera creo que mejor no lo podía hacer, la segunda podía ser un fuera de juego, podía ser, pero efectivamente no puede hacer estas cosas. Es jóvenes, tiene que aprender, él tiene que tirar lo más fuerte posible, no hacer el colpo de coup de théâtre, ¿no? No, coup de théâtre no futebol não existem. Foi substituição imediata. Após o jogo, Ancelotti deixou claro o seu descontentamento. Ele afirmou que Endrick precisa ser mais objetivo e evitar teatro. Para o técnico, era um lance para chutar forte, mesmo que houvesse risco de impedimento. E é importante lembrar, o lance poderia ter sido invalidado pelo VAR por impedimento, mas o que mais irritou Ancelotti foi a postura considerada displicente de Endrick no momento decisivo. Comentaristas como Vampeta destacaram que Endrick, apesar do talento, ainda enfrenta desafios de adaptação. O Ancelotti tem que ser respeitado, né, por tudo que fez pelo futebol, como atleta e como treinador, né? Mas em relação a essa finalização, o Endrick é atacante. O Endrick não é um garoto qualquer, tanto que não é que o Real Madrid pagou uma fortuna e ainda paga bônus para cada gol que o Endrick faz, para cada meta que vem atingindo para o Palmeiras, né? Mas eu fico me perguntando assim, eu como ex-atleta, já vivi em grupos, né, de vários clubes que eu já passei na minha carreira. Eu acho que tem alguma coisa no dia a dia do Endrick que incomodou o próprio Dorival na seleção de convivência e o próprio Ancelotti no Real Madrid. Porque o Ancelotti dá sempre a maior moral pro Vinícius Júnior, né? O Vinícius Júnior ele elogia muito. O Rodrigo quase sempre tá jogando sempre bem, é sempre substituído. A primeira opção de sempre sair é o Rodrigo. E o Endrick, apesar de estar chegando no Real Madrid, indo para o seu primeiro ano, tudo, ele já poderia ter, não digo assim, a oportunidade de ser titular no lugar do Rodrigo, do Vinícius Júnior, do Mbappé. Esse trio é o trio titular. Mas a oportunidade de entrar em jogos, ou estar em jogos e sair. Algumas entrevistas do próprio Ancelotti. E o Dorival Júnior, quando eu estava na seleção, o que me surpreendeu muito é quando o Dorival assume a seleção, os dois primeiros jogos do Dorival, um é em Wembley contra a Inglaterra, Endrick faz gol. Depois é na Espanha, em Madrid, o Endrick faz gol. Aí para, tem a data FIFA de novo, volta, pega a seleção mexicana, o Endrick faz gol. E o Endrick sempre no banco e nunca teve a oportunidade de começar 3 jogos jogando como o Igor de Jesus. Quer dizer, quando o Dorival assume logo, é 3 predeiras, 3 foguetes. Que é pegar a Inglaterra, que é uma seleção qualquer, a Espanha, campeã europeia, e o México, que sempre é um osso duro de roer para a seleção brasileira. Eu acho que no dia a dia, eu já vi alguns zunzuns, no dia a dia do Endrick, eu acho que ele tem que melhorar mais como pessoa. Ah, é? Os batidores da bola... Corre essa história? Corre. Situações semelhantes já aconteceram no Palmeiras e na seleção brasileira, o que mostra que o jovem ainda está amadurecendo como jogador. Enquanto alguns, como Flávio Prado, defendem que jogadas criativas fazem parte do espetáculo, outros concordam com Ancelotti e veem a crítica como um alerta para Endrick levar o jogo mais a sério. Seguinte opinião. O jogador, se ele tiver habilidade, se ele tiver categoria, ele tem que fazer diferente. E o Real Madrid, ao contrário do que disse o Ancelotti, ele é um clube de teatro, sim. Isso foi dito pelo Florentino Pérez e pelo Luxemburgo. Quando ele saca o Ronaldo e o Zidane para colocar 2 caras para segurar o resultado, e falou,
Eu resolvo aqui, eu tô preocupado com o resultado. Desde que eu cuido do time, você cuida da administração. Aí ele cuidou da administração e mandou o Luxemburgo embora. Ele falou, aqui o pessoal que vem pra ver show, pra ver teatro. O próprio documentário do Beckman, ele mesmo fala, aqui é diferente. É show. Então o Real Madrid é show. Então uma cavadinha no Real Madrid não pega nada, não tem problema. E se a gente fosse pensar que o cara tem que ser objetivo, a gente não teria os gênios da bola. O Messi não é objetivo, ele dá uma finta a mais, derruba o cara. O Pelé fazia isso, o Maradona fazia isso. O jogador genial é diferente. Não tô colocando ele nem de longe nesse patamar. Só tô dizendo que eu gosto da cavadinha. Eu nunca recrimino o cara que tenta fazer um gol de cavadinha no pênalti, o goleiro pega. Faz parte, o espetáculo faz parte disso. Isso é uma coisa. Segunda coisa, pode ser que o Ancelotti, que não é do mal, que não, até pelo que eu tive a oportunidade de ver, é um cara do bem, tenha aproveitado a situação para dar um crau no Endrick. Já que eu não tenho como advertir publicamente para não expor o garoto. Estou partindo da informação do Vampeta, que é muito bem informado. Digamos que o garoto esteja muito empolgado. Pô, é uma ótima oportunidade para você botar o pé dele no chão. Não que não deva ter o show, o teatro. Eu acho que o futebol vive disso. Mas é uma boa oportunidade para enquadrar o cara que está saindo da linha. Você aproveita essa situação. Agora, o futebol vive desses relances. Hoje eu fiz um comentário sobre o André Silva e o João. Ontem eles tiveram erros bizarros, certo? Só que o futebol, Vamp, 98% do tempo ele é igual. E aí você tem 1% de erro bizarro e 1% de genialidade. Se você se apegar na genialidade ou só no bizarro, não vai dar. Então você vê jogador, aquele pé de rato, que nem diria o Godoy, faz um baita gol, pô, foi um momento dele de 1%. E às vezes você tem um craque que ele falha. Se você se apegar nisso, vira Barbosa. Quando o Barbosa comete um erro e é recriminado pelo resto da vida. Então eu falei, o que aconteceu com o André e com o John não é normal. Foram bizarros. Era como se o João tivesse conseguido pegar 3 pênaltis no jogo, ou o André Silva ter feito um gol de bicicleta. Eu não sei o nome do atleta, que você não viu o último lance do jogo do Fortaleza. É. O gol que o cara pede também. Isso acontece, não é o normal. Você não pode se apegar na exceção. Nem na genialidade. O André Silva, no domingo, vem aí e faz 2 gols de bicicleta contra o Ceará, sábado. Não é normal. Então você não pode se apegar na exceção. E ontem foram 2 exceções. E eu acho que essa genialidade, essa coisinha diferente, isso é que faz o brilho do futebol. E a bizarrice também. Tanto que a gente fala até hoje do Barbosa, a gente fala do David, né? Daqueles erros bizarros que tem, ou dos momentos de genialidade como o Maradona. O Maradona, que era um gênio, ele fez uns 3 gols daquele estilo. O Messi fez 1 ou 2, estão falando de gênio. O Pelé fez 1 gol de placa. Ele fez mais, né? Mas tem um que é registrado como gol de placa, estão falando de Pelé. Quando o cara é diferente, ele tem que tentar alguma coisa diferente, tem que fazer alguma coisa diferente. O que está me parecendo aqui? Talvez o Ancelotti teve vou dar uma dura nesse moleque publicamente, para ver se está acontecendo isso, ele dá uma diminuída na carga dele. Não é a primeira espetada que o Ancelotti dá nele, não. Tá aproveitando para dar um... Não é a primeira, não. Trazer o moleque pro pé no chão. Agora, tentar lance diferente, se não tivesse no futebol, nós estamos mortos. Ancelotti pode ter usado esse episódio como uma estratégia para ensinar Endrick a lidar com a pressão e as expectativas em um dos maiores clubes do mundo. Será que o técnico está certo? Endrick é frequentemente comparado a grandes talentos, como Pelé e Messi, mas episódios como esse mostram que ele ainda está amadurecendo. Como equilibrar críticas e apoio para que ele continue crescendo sem perder sua genialidade? Esse episódio de Endrick é um lembrete da importância de equilibrar genialidade e disciplina no futebol. Será que ele vai superar esses desafios e se firmar como um dos grandes? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça, se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal TV Cartola e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Aqui você fica por dentro de tudo no mundo do futebol.